O paintball e o airsoft são jogos de ação em que os praticantes usam armas de pressão. As duas atividades foram regulamentadas por lei aprovada na Alerj no ano passado. Um dos objetivos dessa regulamentação é diferenciar as armas usadas nos jogos das armas de fogo. E uma das novas regras diz que esse equipamento só pode ser vendido para maiores de 18 anos. Vamos saber um pouco mais sobre essa nova legislação com a autora da lei, deputada Marta Rocha. Recebo também Carlos Vinícius da Costa Menezes, presidente da Federação de Airsoft do Rio de Janeiro, e William dos Santos Reis Júnior, presidente da Federação de Paintball do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença, bem-vindos. Deputada, a semelhança das armas é que vinha causando problema. Como é que a lei resolve isso? Eu quero te dizer que a gente sempre pensa em ter um mandato participativo. E a nossa aproximação com esse tema vem lá no início do nosso mandato, quando nós fizemos aquela lei que aplicava uma pena de multa àqueles que vendiam armas de brinquedo. Naquele momento, quando nós discutíamos esse tema, e esse tema foi trazido em razão do uso desse armamento na prática de delitos, sobretudo dos delitos contra o patrimônio, eu fui procurada por esse grupo que atua com esse tipo de arma, uma arma de pressão, que nada mais é do que a prática de um esporte. Então, o que se pretendeu com essa nova lei? E aí eu quero muito agradecer a participação deles de trazer essa demanda para o nosso mandato. O que se pretende é regulamentar esse esporte, estabelecer uma série de prerrogativas e uma série de circunstâncias que devam ser observadas, né? E a gente não tem dúvida que com essa lei a gente vai regulamentar essa atividade, compreender que essa é uma atividade, é um esporte que é praticado e vai criar uma série de circunstâncias que vão proteger não só aquele que pratica o esporte, mas também vão indicar um caminho quando essas armas, de um modo irregular, forem utilizadas na prática de delitos. Mas a arma em si, ela já tem uma diferenciação. Ela tem uma diferenciação, quer dizer, é óbvio, né, que na hora da prática de um delito, a vítima, muitas das vezes, não vai e nem deve ficar imaginando se é uma arma de brinquedo, uma arma de pressão ou uma arma verdadeira, né? E a gente tem observado, quando se debruça nas estatísticas da Polícia Civil, nós temos observado o aumento da apreensão desse tipo de arma, né? Mas não há dúvida que as armas têm diferença, né, no seu aspecto, e o que a gente quer com essa legislação, na verdade, é fazer com que se entenda que isso é a prática de um esporte, né, e dar garantias àquele que pratica, mas também controlar a circulação desses equipamentos no dia a dia das pessoas. E quando a senhora fala dos dados da Polícia Civil, são registradas muitas armas de brinquedo e também desses esportes? Não, o que a gente tem observado é que a utilização dos simulacros das armas de brinquedo, por exemplo, da pistola, né, na prática de delito, e a gente pode se lembrar de um acontecimento não muito recente, mas no que aconteceu no ano passado, de uma apreensão de uma grande arma que, no primeiro momento, a Polícia Militar imaginou que era uma metralhadora .50 e, na verdade, era um simulacro. Então, eu acho que toda lei que faz com que traga essa diferenciação e cria, né, um protocolo para o uso das armas, entendendo que isso é uma prática de um esporte, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai dar garantia jurídica e vai dar segurança também. Entendi. Carlos Vinícius e William, como é que as federações veem essa nova legislação? A princípio, né, o pessoal do Airsoft, assim, vamos diferenciar que Airsoft e Paintball são dois esportes completamente diferentes, apesar de os leigos serem o mesmo esporte, são diferentes. Vamos falar que 30% aceitou, tá, do pessoal do Airsoft, 70% não aceitou. Por quê? A lei explica muita coisa, tá? Só que ela também deixou o pessoal em algumas dúvidas, né, do que vai ser feito, de como vai ser feito. E na dúvida, o que acontece? Gera relutância, né? Gera uma resistência do pessoal. Por quê? Por não saber o que está acontecendo.
tá? Eu ando com meu equipamento é todo regularizado, é tudo em dia. Então, assim, eu vejo ela com bons olhos, tá? Por quê? Primeiro porque o esporte passou a ser um desporto, né? Os dois, dentro do Estado, né? Segundo que, pô, eu tô tudo certinho, o meu equipamento tá certo, o meu equipamento ele anda ali na mala do carro como tem que ser feito. Eu nem ando uniformizado quando eu estou indo da minha casa para o campo. Então, assim, eu estou dentro daquilo que a lei já tá cobrindo. Então, assim, eu já tive problemas separados numa blitz? Já tive, pô, apresentei lá a nota fiscal do equipamento, fui liberado. Agora, tem gente que está entrando agora no esporte. Então, assim... Você conhece casos de pessoas que já tiveram problemas Conheço, de estar portando o equipamento e ter sido confundido com a arma de fogo? O porte do equipamento e o tráfego do equipamento são coisas diferentes. O que é portar o equipamento? Portar o equipamento é você usar ele de forma ostensiva. Tá? Quando você sai da sua casa para o local que você for brincar, realizar atividade esportiva, o equipamento ele tem que estar na mala do teu carro, ele tem que estar na mala do teu carro, tem que estar guardado na caixa ou guardado numa case, entendeu? Que é para poder, assim, diferenciar a pessoa. E o que é o porte? O porte, eu tá aqui no meu carro e a arma está no banco no banco do carona ou está no meu corpo. Isso é uma forma ostensiva. Então, assim, eu não porto, tá? Eu não porto. O meu, eu uso o tráfego dela, tudo na mala direitinho. Já fui parado em blitz, porque, pô, Rio de Janeiro tem muitas blitz, eu moro em Campo Grande e um dos principais campos que existem é na Barra da Tijuca, então sempre tem aquela blitz ali no Recreio, né, e direto, ou na ida ou na volta, nós somos parados. Hoje os policiais já até conhecem meu carro, já sabem quem sou eu, então já deixam passar direto. E os próprios policiais, até por uma falta de um pouco de conhecimento entre os dois esportes, falam assim, o garoto do paintball. Na verdade não é paintball, é soft. Entendeu? E a arma é parecida? A sua, no caso, não, é parecida? A arma de airsoft, ela é praticamente a escala de 1 por 1, uma arma de fogo. Tá? A escala real. A escala real dela assim, é perfeitamente igual. Tá? O que muda? Muda é o material que ela é feito. Tá? A arma de fogo é aço carbono e a arma de airsoft é plástico ou uma liga leve muito, muito ruim. Tá? O pessoal fala, pô, minha arma é full metal igual de fogo. Não é, se você cair no chão ela vai quebrar igual vidro. Entendeu? E o peso delas também é bem diferente, mas agora, o que você pode assim, ver de cara, né, a diferença de uma arma de fogo da arma de airsoft? É a ponta laranja ou vermelho que tem identificando as armas. A ponta do cano. Exatamente. No caso da arma de paintball, o William pode falar melhor, porque eu conheço pouco de paintball, mas eu sei que existem armas que são muito parecidas e tem armas que são assim completamente diferentes. Tem arma de paintball que eu sei que parece até um grampeador Rocama, né? É verdade. Entendeu? Que é aquela utilizada pelos campos que fazem aluguel, né? Mas também tem do pessoal do RA, que são armas muito parecidas, ou até mesmo tão iguais, tão semelhantes, né, a uma arma de fogo quanto as de airsoft são. Agora o William, que é o verdadeiro garoto do paintball. Fala como é que a federação está vendo essa regulamentação. Olha, eu acho que eu concordo com o que ele falou em algumas partes, porque quando a pessoa não tem muito conhecimento da lei, ou as pessoas que estão entrando agora no esporte, óbvio que vai gerar uma dúvida, e essa dúvida ela vai gerar uma certa resistência. Mas eu sou daquela política que tudo que vem para legalizar, eu acho que é válido, óbvio. Não estamos falando de uma lei perfeita, né? Mas uma lei que futuramente ela pode ser mudada, ela pode ser, né, adaptada, né? Então, eu acho que para um primeiro passo, eu achei excelente, sim. Eu acho que veio agregar, veio para ajudar a difundir o esporte e essa coisa de você descriminalizar, né, o paintball tanto quanto o airsoft, né? Eu entendo uma preocupação enorme. Então, deputada, em relação também como delegada, nós, em virtude da nossa geografia do Rio de Janeiro, é muito perigoso para um policial que está trabalhando na rua. Ele mesmo não vai ter como ele definir o que é uma arma de verdade, o que é um marcador. Nós no paintball não costumamos dizer arma, né? Marcador porque a bolinha de paintball ela marca a pessoa. Mas realmente para um profissional mesmo da área é difícil, né? Imagine quem não é um profissional da área, quem não é um policial, quem não é investigador, ou quem não atua numa força de segurança. Então, essa lei veio realmente, eu acredito, ela veio para somar, ela veio para dar um primeiro passo. Agora, óbvio, mudanças podem ser feitas posteriormente, mas para o primeiro passo eu achei que foi excelente.
Bacana. Deputada, o governo inicialmente vetou o limite de venda até 18 anos, né? E esse veto foi derrubado aqui na casa. A senhora pediu a derrubada do veto? São duas coisas. Primeiro, eu queria dizer que eu acho natural que as pessoas tenham uma resistência à lei, né? A gente estava trabalhando sobre um terreno que não tinha legislação e quando chega a legislação, através dessa legislação é imposto uma série de limites. Então, as regrinhas, né? Então, é natural que as pessoas, até pelo desconhecimento, eu costumo dizer que quanto mais corretas são as pessoas, mais respeito elas vão ter pela lei. Então, mais críticas ou um olhar mais atento à lei será feito. Então, eu entendo perfeitamente isso. Nesse universo da regulamentação, por exemplo, nós colocamos a exigência de uma guia de tráfico, né? Nós colocamos o que já foi muito bem colocado aqui, a exigência de que essa arma seja transportada em local seguro no porta-malas. Nós colocamos a questão do cadastro, né? Nós fizemos audiências públicas e chamamos o diretor da Coordenadoria de Fiscalização de Armas de Fogo, chamamos as representações do esporte, chamamos o Exército, a Polícia Militar. Nós colocamos a necessidade da comunicação à delegacia e ao batalhão, exatamente que esses locais, pelo exercício do esporte, passam a ser locais ermos, então para que não se pense, né, que num determinado local esteja havendo uma atividade ilícita. Então, se a delegacia sabe com antecedência, se o batalhão sabe com antecedência, a chance de ter alguma incidente já diminui profundamente. A necessidade de ter uma questão de um apoio médico, né, de acordo com o número de pessoas que vão participar. E é importante que a gente observe que essa lei vai demandar uma regulamentação do governo do Estado, do Poder Executivo. Então, a gente acredita que a regulamentação vá exaurir todas essas dúvidas, né? E no tocante à venda, né, o que se estabelece é o seguinte: não é possível a venda para menores de 18 anos. E se a gente entender que o Código Penal diz que o menor de 14 é vulnerável, então o menor de 14 não pode praticar esse esporte, né? Ele pode estar alugando um equipamento desse para a prática do esporte, desde que ele seja entre 14 e 18 e esteja assistido pelo seu representante legal. Então, eu acho assim que eu concordo plenamente. É provável que no futuro a gente, no exercício da própria lei, através da contribuição daqueles que estão praticando esporte, que praticam de uma forma correta, legítima, também tragam outras informações que levem provavelmente a uma alteração da lei, se assim for necessário. E o menor de 18 anos, então, na verdade, ele não pode comprar, mas ele pode praticar se ele tiver mais de 14. Se ele tiver mais de 14, porque se abaixo de 14 ele é considerado vulnerável, então não há o que se pensar na possibilidade dele praticar. Ele vai praticar de 14 a 18. Para praticar, ele vai fazer uso, de repente, de uma arma alugada, desde que ele esteja assistido por um responsável. A gente vai para um intervalo rapidinho, a Alerj Debate volta já já, só um minuto.